de maneira que o assunto fique só entre os dois. Se ele te ouvir, ganhaste um irmão, mas se não te quiser ouvir, leva contigo uma ou duas pessoas para fazerem como manda a Escritura. Toda a acusação deve ser apoiada no testemunho de duas ou três pessoas. Se ele não quiser ouvir essas testemunhas, então comunica o assunto à igreja, e se ele também não se negar a ouvir a igreja, considera-o como pagão e pecador. Notem bem, isto que vos digo, tudo o que vos proibirem na terra é proibido no céu, e tudo o que permitirem na terra é permitido no céu. Mateus, capítulo 18, capítulo 18, Mas tem versículo 15 coisa a que não é... 18. Viu, Milho? Esse negócio... como é que é? Tudo que é permitido na terra é permitido... Tudo que é permitido no céu é permitido na terra? Mas tem que ser Tudo conforme manda a Escritura. Conforme Tá. manda a Escritura. Tá bom. Nem tudo. Não é a ideia do homem, é a ideia que está na Escritura. Tá bom. Aos crentes, Tá bom, lindinho. aos crentes coríntios que tinham perdido de vista este conselho, tão claro Paulo escreveu em termos certos de reprovação e advertências. Algum de vocês terá a coragem, perguntou ele, de ir apresentar diante de juízes não crentes uma queixa contra o seu irmão na fé, quando se levantar alguma questão com um deles? Não era melhor fazer julgar a questão pelos crentes? Não sabem que os crentes hão de julgar o mundo? E se o mundo vai ser julgado por vocês, como é que não são capazes de resolver pequenas questões? Não sabem que nós até devemos julgar os anjos, quanto mais as coisas deste mundo. Ora, se no caso de terem entre vocês questões destas para resolver, como é que vão escolher para juízes aqueles que não têm nenhuma autoridade na igreja? Digo isto para vossa vergonha. Com certeza que existe entre vocês alguém capaz de resolver uma questão entre irmãos. Sendo assim, como é que um irmão leva outro a um tribunal considerado ainda por cima por juízes não crentes? Já vos disse, fica mal terem questões entre vocês. Era preferível suportarem alguma injustiça ou prejuízo. Mas pelo contrário, vocês mesmo fazem injustiças e causam prejuízos até mesmo aos irmãos. Não sabem que os injustos não têm parte no reino de Deus? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 9. Satanás está a procurar constantemente introduzir desconfiança, alienação e suspeita entre o crente, o povo de Deus. Somos muitas vezes tentados a sentir que os nossos direitos estão a ser ameaçados, mesmo quando não há uma causa real para estes sentimentos. Aqueles cujo amor por si mesmo é mais forte do que por Cristo e pela sua causa colocarão os seus princípios, próprios interesses, em primeiro lugar e valer-se-ão de uma experiência qualquer para os manterem, mesmo muitos que manterem em primeiro lugar, e valer-se-ão de uma experiência qualquer para os manter mesmo muitos que pareçam ser cristãos conscienciosos, são por causa do orgulho e da presunção impedidos de ir ter particularmente com aquele que consideraram estar em erro, a fim de lhes falar no Espírito de Cristo, e juntos oraram um pelo outro, quando se consideraram ofendidos pelos irmãos. Alguns vão até aos tribunais, em vez de seguirem a regra dada pelo Salvador. Os cristãos não devem recorrer aos tribunais civis para solucionar diferenças que possam surgir entre membros da Igreja. Essas diferenças deverão ser solucionadas entre eles, ou pela Igreja em harmonia com as instruções de Cristo. Mesmo que tenha havido injustiça, o seguidor do manso e humilde Jesus deixa-se desfraudar, de preferência a publicar diante do mundo os pecados dos seus irmãos na igreja. Litígios entre irmãos são uma desonra para a causa da verdade. Cristãos que vão ao tribunal contra outros expõem a igreja ao ridículo dos seus inimigos e dão motivo para que os poderes das trevas triunfem.
estão novamente a ferir Cristo, expondo a um vexame público, passando por alto a autoridade da Igreja, demonstram desprezo por Deus, que deu autoridade à Igreja. Nesta carta aos Coríntios, Paulo procura mostrar-lhes o poder de Cristo para os guardar do mal. Ele sabia que se eles se ajustassem às condições expostas por ele, seriam fortalecidos na força do Onipotente, como um meio de os ajudar a quebrar a escravidão do pecado e a aperfeiçoarem a santidade no temor do Senhor. Paulo incutia neles as reivindicações daquele a quem tinham dedicado a vida por ocasião da sua conversão. Cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. Declarou: Deus resgatou-vos por elevado preço. Deem, pois, glória a Deus com o vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 20. O apóstolo esboça com clareza o resultado de deixar a vida de pureza e santidade para voltar às práticas corruptas do paganismo. Não se deixem enganar, escreveu ele, nem os imorais, nem os adoradores de falsos deuses, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os gatunos terão parte no reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Suplicou-lhes que controlassem o apetite e paixões inferiores. Não sabem, interrogou, que não pertencem a vocês mesmos, mas que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vocês e que Deus vos deu. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Embora Paulo tivesse grandes dotes intelectuais, a sua vida revelava o poder de uma sabedoria menos comum, a qual lhe dava capacidade introspectiva e simpática de coração, o que levava a uma íntima associação com outros, capacitando de despertar neles a sua melhor natureza e a inspirá-los a lutar por uma vida mais elevada. Seu coração estava cheio de profundo amor pelos crentes coríntios. Ansiava vê-los revelar uma piedade que os fortalecesse contra a tentação. Sabia que em cada passo no caminho cristão encontrariam a oposição da sinagoga de Satanás e que diariamente teriam de enfrentar conflitos. Teriam de se proteger contra a aproximação do inimigo, afastando velhos hábitos e inclinações naturais, sempre vigiando em oração. Paulo sabia que os mais altos ideais cristãos só podem ser alcançados através de muita oração e permanente vigia, e procuraram incutir isso na sua mente. Não sabia também que em Cristo crucificado lhes era oferecido poder suficientemente para se converterem e divinamente adaptado para os capacitar a resistir a todas as tentações para o mal, com fé em Deus como a sua armadura e com a sua palavra como arma de guerra, receberiam um poder interior que os tornaria capazes de repelir os ataques do inimigo. Os crentes coríntios necessitavam de uma experiência mais profunda nas coisas de Deus. Não sabiam o que significa exatamente contemplar a sua glória e ser-se transformar de glória em glória. Apenas tinham visto os primeiros raios do alvorecer desta glória. O desejo de Paulo era que eles fossem cheios de toda a plenitude de Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecer aquele cuja saída é como a alva, e continuamente a aprender com ele até que chegasse o pleno dia de uma perfeita fé evangélica. No outro é o capítulo 30, é sobre chamados para alcançar um mais alto nível. E já li capítulo 29. Eu preciso comprar, eu preciso ver esse livro. Amanhã eu vou ver na igreja quem tem esse livro.